Bom dia, vamos dar início ao nosso grupo hoje com o tema Perispírito. O Júlio vai fazer a oração inicial e concluir o trabalho dele. Possamos elevar os pensamentos, a vontade, aos desejos da nossa alma, aos espíritos amigos e benfazejos de luz. Possamos agradecer principalmente e viver a vida conforme a vontade do nosso Pai. Assim seja, graças a Deus. Hoje o tema é perispírito. Na doutrina, na introdução ao Espiritismo, Kardec introduz que o perispírito tem o corpo material que em todos os animais e nós homens com a razão temos, tem o espírito, a alma encarnada e o perispírito. Ele traça um laço que une o espírito e o corpo. É por meio dele que ele é um agente de transmissão que como encarnado conduz o homem os sentidos. Por sua vez, o perispírito é quando está o espírito desencarnado, da qual mostra sua individualidade, também mostra o sua forma. Quanto mais puro, mais etéreo é. Aí, Allan Kardec, com a sua equipe, que ele pergunta de onde que tira esse invólucro semimaterial. E os espíritos respondem: retira do fluido universal de cada globo. Por exemplo, cada globo tem um perispírito. Quanto mais puro, menos precisa da matéria, ligar o perispírito à matéria. Então, como que eu disse, durante a vida o corpo recebe impressões exteriores e a transmite ao corpo. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência. Lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. Quando se morre o corpo, quando existe uma morte, um acidente, uma decapitação, um suicídio, o desligamento do perispírito na matéria grosseira é mais lenta. Assim também quando tem o apego à matéria, Allan Kardec pergunta se sente na desencarnação o espírito as dores. Aí no livro do André Luiz, os espíritos não têm a matéria para sentir a dor, mas devido ao perispírito, ao sentimento e à lembrança, faz sentir dor. Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que se torna distinguível uns aos outros. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro ao qual chamas perispírito.
o outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios. Como o germe em um núcleo já o temos dito. O perispírito é um invólucro semimaterial constituído por moléculas que a gente, aos olhos nu, não podemos ver, mas o perispírito ele é muito importante nas comunicações mediúnicas, porque o médium expande seu perispírito e entra em contato com o mundo espiritual. Perispírito vem do grego. Kardec pegou a linguagem grega. Peri, em torno de espíritos. Perispíritos, em torno de espíritos. Então, cada um de nós tem um perispírito. E esse perispírito é individual. É como se fosse, ele faz uma analogia à fruta, né? É o perisperma. A analogia à fruta, por exemplo, a laranja. A laranja tem a capa grosseira, tem o perisperma, que é aquela parte branca, e o germen, que é a fruta em si. Nós temos o perispírito, que não é grosseiro, o corpo é grosseiro, o perispírito é etéreo, e ele, depois da morte, ele permanece com aquele espírito. Por isso que em reuniões mediúnicas pode aparecer alguém sem braço, ou com a cabeça cortada, decapitada. Esses espíritos são os mais sofredores. Mas numa reunião mediúnica, são selecionados os espíritos que forem atendidos, porque os mais trevosos seria muito ruim para o médium, né? Tem até aquele passagem do espírito numa mesa mediúnica que ele era chamado de danado. O danado, ele aparecia todo ensanguentado e com um punhal na mão, porque ele tinha feito muitas coisas más. Depois, à medida que foi evoluindo as sessões, ele foi se depurando, ele foi se tornando um ser mais limpo, né? O perispírito, por exemplo, mudando de assunto para cremação, por exemplo, nós espíritas não indicamos a cremação, porque o espírito está ali ainda, ele pode visualizar a cremação e sentir. Mesma coisa aquele espírito que está no cemitério e que não foi recolhido ainda, ele sente os vermes consumirem seu cadáver e fica naquele sofrimento. Então, e que eu ia falar também é que o perispírito ele muda conforme o planeta. Por exemplo, aqui no planeta Terra, o perispírito vai permanecer de igual forma. Se ele for para Júpiter, o material lá de Júpiter já é diferente. O material deles lá é diferente, então vai se criar um novo perispírito. O que mais que eu tinha para falar? Então, primeiro o corpo, ser material, a alma, o espírito encarnado e o princípio intermediário ou perispírito. O perispírito é muito importante porque ele é o princípio intermediário. O livre-arbítrio é seu, mas ele é o princípio intermediário junto com a espiritualidade. No seu total, no seu global, não necessariamente numa mesa mediúnica. Perisperma já falei. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o seu grau de adiantamento. Cada um de nós tem o seu perispírito e cada um de nós estamos
com esse perispírito de acordo com o nosso grau de adiantamento. Quer falar mais alguma coisa? Aqui no Pentateuco do Allan Kardec fala sistema da alma material. Consiste apenas uma opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seria distinto um do outro. Ou melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como um envoltório fluídico da alma ou do espírito. Sendo a matéria o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material, mais ou menos essencial de acordo com o grau da sua purificação. Por exemplo, quem assistiu o filme A Freira? O padre lá tinha mediunidade. Quando ele vê aquele espírito maligno, ele vem em forma do menino que foi exorcizado. Então, o obsessor, ele também pode tomar várias formas. Forma de monstro ou forma de uma aparição diferente. Que nem nessa passagem do padre que olha para o menino que foi exorcizado, mostra que é uma coisa que o espírito obsessor se faz aparecer naquela forma para assustar a pessoa, porque o obsessor, ele te conhece mais do que você mesmo, ele te estuda, então ele aparece daquela forma para assustar o padre, não é verdade? E fenômenos físicos acontecem no filme. A noviça também tinha muita mediunidade, ela viu todas as freiras como se as freiras estivessem vivas e na realidade estavam todos mortos, né? Tem essa parte do filme que a gente assiste filme de terror, a gente fica fazendo analogia, né, com o espiritismo. A gente não assiste um filme de terror puramente. Você assiste um filme e você já começa a meditar. Tá vendo? Aquele padre tinha mediunidade, a noviça tinha mediunidade. E o perispírito, ele entra em formato monstro, ele transforma o formato do corpo daquele que vai mexer com o padre. Se o padre exorcizou o menino e o menino morreu, o obsessor também pode se fazer passar pelo menino de uma maneira mais grosseira, mas é o que eu entendo, né? Aí Kardec fala, não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência lo confirmou. O que uns chama perispírito não é senão que outros chamam envoltório material fluídico. O perispírito para nós outros espíritos errantes é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, que é diretamente pelo vosso corpo. É o meio, né? É o intermediário, é o meio de comunicação que tem. Isso mesmo, né? Pela vossa alma, dom de infinitas modalidades e médios de comunicações. Falta muito tempo? Quer fazer a oração final? Vamos fazer a oração final. Que o Mestre Jesus esteja conosco nessa semana, que a espiritualidade superior sempre venha nos intuindo e nos nossos estudos todos do grupo, que Deus possa abençoar cada vida que está nos assistindo e que possamos assim prosseguir o nosso caminho em busca da paz, do amor e da depuração do perispírito. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.